Olá, vamos dando continuidade à nossa leitura e estudo do livro O Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tá? Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 27. No capítulo anterior, Generoso Alvitre, ou desculpe, esse foi ainda o anterior do anterior. Novas Perspectivas, o capítulo 26, onde André Luiz é levado ao Ministério da Regeneração pelo Rafael, o companheiro amigo da dona Laura, e lá ele conversa com o ministro Genésio, que já tinha recebido as instruções do ministro Clarencio para a recepção de André, no propósito de aprendizado dos trabalhos lá realizados em nosso lar. E ele vai visitar os diversos ministérios, começando ali pelo Ministério da Regeneração. E o ministro Genésio chama Tobias, um outro companheiro, que vai fazer exatamente a figura de levar, de ser o Cicerone naquelas câmaras de retificação, onde André Luiz começará as suas observações, né? E no final do capítulo, exatamente, o Tobias esclarece ao, ao André Luiz que as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Tá? Então, os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem atmosferas de cima dos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Ou seja, são espíritos presos na atmosfera escura, nevoenta do umbral, lá das zonas inferiores, e a luminosidade faz com que eles não consigam ter aquela facilidade, né? Então, André Luiz começa a descer para as câmaras de retificação, que são nas partes mais baixas ali daquele ministério. E o capítulo 27 se intitula O Trabalho, Enfim, né? Então, dando início a este capítulo, começamos assim com os relatos de André Luiz. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos, né? Quem assistiu ao filme Nosso Lar, o diretor que fez o filme, né? Ele mostra no filme, né, estas câmaras, né, mais ou menos como uma espécie de cavernas, como se fossem túneis, né, onde estas câmaras ficam interligadas para atendimento dessas pessoas recém-saídas do umbral, né? Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar, diz André. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Vejo que é um ambiente na qual deixou bastante impressionado André Luiz, que aqui na Terra era médico e já estava, como que vamos dizer assim, habituado às situações dolorosas de pessoas doentes, né? Mas ali o quadro se desenha muito mais grave. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? Pergunta Tobias. Aí a enfermeira responde. O ministro Flacos, esclareceu ela em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos
para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Os samaritanos, lá no nosso lar, com explicação do André Luiz em nota na obra, né, é uma organização de espíritos benfeitores que atuam na retirada de espíritos que já possam ser encaminhados para as câmaras de retificação em nosso lar, ok? E o Tobias, então, na conversa com esta enfermeira, diz: há que se multiplicar energias, não temos tempos a perder. Aí, de repente, interrompe-se aquele diálogo com as expressões irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Veja que temos ali na câmara um espírito que está sofrendo com a falta de ar, um sufocamento, né? E com expressões, segundo a definição de André Luiz, quase que como louco, né? Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? E aí a serva, a enfermeira, experimentou explicar para ele. Ele experimentou uma crise de grandes proporções. O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental deste agravo de perturbação. Vejam que as nossas atitudes mentais enquanto encarnados em relação àqueles que partiram para o plano espiritual acabam perturbando e muito os espíritos desencarnados que ainda não têm o necessário desenvolvimento e o equilíbrio espiritual para se manter à guarda destes pensamentos que nós emitimos. Aqui, nesta explicação, onde os pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados, né, ou são pensamentos de uma saudade doentia, de uma tristeza profunda, ou às vezes sentimentos de ódio ou de raiva, né? Aqui André Luiz, nesse relato, não esclarece claramente, mas são pensamentos advindos dos parentes terrenos deste senhor que fazem com que eles tenham esta perturbação agravada, ok? E aí continua a explicação da enfermeira. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Por isso que quando nós temos um espírito que é parente nosso, conhecido, um amigo desencarnado, é louvável que o façamos preces em sua intenção para que ele tenha este equilíbrio, né? Que os nossos pensamentos sejam amorosos, que os nossos sentimentos com relação para este que retornou à pátria espiritual sejam sentimentos de benevolência, para que ele, em adentrar a este plano, e nós não sabemos a situação de cada um de nossos irmãos, de nossos companheiros, sejam entes muito próximos ou não, na sua real posição no mundo espiritual. Então, toda prece em benefício destes espíritos é de forma a auxiliá-los, né? Contrariamente, pensamentos de raiva, de saudade, de tristezas indevidas acabam por perturbar estes nossos queridos, tá? Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal, a enfermeira, prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso e a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Né? Ao constatar, quando o espírito desencarna, que a vida continua e ele se sente apartado dos seus entes queridos, né? Muitas vezes essa ligação, por demais egoísta, faz com que estes
sentimentos o desequilibrem na vida espiritual, né? Por isso que os aconselhamentos justos dados a André Luiz, já pelo Clarencio, pelo próprio Lísias, o seu amigo agora no plano de nosso lar, né, a respeito de ele, não, inclusive da própria mãe de André Luiz, de ele não se preocupar tanto, né, com as suas saudades, até às vezes doentia, dos seus familiares na Terra, ok? E aí nós temos o resultado, ok? Gritava que exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes, companheiros desta nossa enfermeira, esforçaram-se para fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, ou seja, fazer com que o espírito se acalmasse, ficasse prostrado, como que num processo praticamente doentio, né? Subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo, tá? Fez muito bem, acrescentou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha só, para as nossas reflexões, né? Esta frase de Tobias. Vou pedir providências contra a atitude da família, que é de manter os pensamentos tenebrosos em relação ao desencarnado, né? Pensamentos sombrios, né? E é preciso que ela receba maior bagagem de preocupações. Muitas vezes nós interpretamos e entendemos que as coisas, as adversidades que nos surgem na vida são oriundas de espíritos inferiores, espíritos ainda ignorantes das leis do Evangelho de Jesus, leis do amor, né? A nos perturbar a nossa existência, principalmente nessas situações quando temos um ente querido desencarnado e nós mantemos estas ligações sombrias ainda através do pensamento, perturbando o seu equilíbrio espiritual, aquele do desencarnado, né? E é neste momento que nós aí atravessamos algumas preocupações a mais no lar, como, por exemplo, talvez a doença de algum outro membro da família, o agravamento de alguém que já estava adoentado, às vezes até uma perda de emprego ou uma dificuldade financeira que se nos apresenta mais forte, né? E nós interpretamos estas situações como oriundas de processos obsessivos, quando na realidade nada mais é do que a decorrência das nossas próprias atitudes mentais com relação ao desencarnado, fazendo com que a espiritualidade, para que nós nos ocupemos de outras situações e não perturbemos o equilíbrio espiritual daquele que já partiu. Vejo quão importante é nós mantermos atitudes mentais equilibradas, atitudes mentais em acordo com os ensinos de nosso Mestre Jesus, em acordo com a prece que nós fazemos todo dia de o Pai Nosso, né? Pedindo que a Deus que seja feita a sua vontade, né, e não a nossa, quando na realidade os pensamentos egoístas que nós transmitimos, né, são pensamentos da nossa vontade e não da vontade divina, que é justa e correta. Então, muito do que às vezes acontece de problemas das nossas existências, né, podemos ver quase que sempre são oriundas das nossas atitudes, como aqui relatada aqui pelo Tobias, ok? André Luiz continua dizendo: fixei o doente procurando identificar a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o seu benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia ao seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que alguém pouco vê e ouve que as próprias aflições.
O homem, meu caro, encontra na vida real, ou seja, na vida espiritual, o que ele amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por inúmeras ilusões na vida terrestre. É isso, enquanto nós nos iludimos com todos os elementos materiais da nossa existência terrestre, né, nós vamos encontrar na vida real, na vida do espírito, né, profundas desilusões, profundos ausência daquilo que nós nos apegamos e que nós não levamos conosco, ok? Toda a questão da materialidade. André continua, eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação, entretanto, e ainda bem, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lises, a dona Laura, relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio, que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, ainda muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas, continua André Luiz, de camas bem cuidadas, mas sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sobre o império de baixos pensamentos. Veja que no mundo do espírito, no plano espiritual, as nossas exalações mentais e essas deletérias, esses pensamentos inferiores, né? Esses sentimentos aí do sentimento da morte, da perda do corpo físico, né? Exalam odores, né? Bastante desagradáveis, né? Que eram oriundas das emanações mentais com as dolorosas impressões da morte física e dos baixos pensamentos. Continua então Tobias a esclarecer André Luiz. Reservam-se estas câmaras apenas a entidades de natureza masculina. É uma ala de atendimento masculino. Tobias, grita alguém. Estou morrendo de fome e sede, bradava um. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa, diz André. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Mas por que este quadro tão angustioso? Tobias, sem se perturbar, responde a André. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu amigo, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes. Ou seja, embora um quadro bastante doloroso ali, observado por André Luiz naquelas câmaras de retificação, mas são de espíritos que já foram retirados de zonas inferiores, da zona umbralina, onde a situação é pior e mais degradante ainda, e mais dolorosa. Sentimentos estes que o próprio André Luiz experimentou por anos a fios após o seu desencarne, ok? Então ali, embora este quadro se desenhe terrível, mas já estão sendo atendidos, né? E continua Tobias, nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador, que são as câmaras exatamente de regeneração. Quanto às lágrimas que vertem, recordem que deve a si mesmo estes padecimentos. Todas as consequências são de nossas próprias atitudes. E aqui, lembrando os ensinos de nosso Mestre Jesus, Tobias arremata esse trecho. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Quando nós nos iludimos, vamos sofrer da desilusão. A ilusão não é uma realidade.
ok? Por isso que na nossa existência, esta necessidade do nosso despertamento espiritual é imprescindível antes de adentrarmos novamente, agora com maiores conhecimentos, pela doutrina espírita do Evangelho de Jesus, as portas do túmulo, ok? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, ele acentuou: eles são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Diz André Luiz, interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Eles acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também. Então, todos aqueles que ainda acham que no mundo dos espíritos valem os seus títulos de comando aqui na Terra, as suas riquezas amontoadas, este poder que eles exercem aqui, vai continuar prevalecendo no plano de espírito. Quando isto não acontece, então são esses quadros dolorosos que nós vamos destes contrabandistas para a vida eterna. Ok? Bastante claro esse trecho. E oferecendo-lhes ensejos de disparates novos. Eles foram negociantes imprevidentes, esqueceram de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Por isso que essa nossa intenção desta divulgação, e foi com certeza a divulgação da espiritualidade maior e a autorização de André Luiz de trazer estas obras para o nosso despertamento espiritual. É chegado o momento de nós que nós devemos começar a ter esta consciência de que somos espíritos e de que a Terra é um instrumento para a nossa melhoria e nosso desenvolvimento e não para o nosso aprisionamento aos bens materiais, a poder, a pessoas, né, a riquezas. Então, nós devemos começar a ter esta consciência. Eles não aprenderam as mais simples operações de câmbio do mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Aqui é uma referência ainda às moedas naquela época de André Luiz. Entretanto, nem com certeza a matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Já falamos em outro vídeo, tivemos a oportunidade de traçar comentários sobre a questão da morte, que é a única certeza que nós temos na existência e é a única certeza que nós relegamos ao esquecimento e não queremos enfrentar esta realidade. Essa nossa necessidade de ter um maior conhecimento da espiritualidade nossa. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas terrenas transformados em mendigos de alma na espiritualidade. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico, pensa André Luiz. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos algum dos infelizes semi-mortos. Olha só a expressão a que alguns companheiros no plano espiritual, depois de passar pela Terra, nós sabemos da continuidade da vida no mundo real do espírito, né? Mas que se apresentam lá no plano espiritual como semi-mortos. Narcisa, a enfermeira, a servidora que acompanhava no solicita. Abriu-se a porta e quase encambaleei ante surpresa angustiosas. 32 homens de semblantes patipular é um semblante como se fosse de criminosos, permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos da respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem de um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-los de crentes negativos.
Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada. Olha a que estado nos leva estas nossas crenças da inexistência da vida após esta vida terrena, a nossa crença de que nada existe após o túmulo, esta nossa crença da inexistência divina, da inexistência do plano dos espíritos, desta falta de consciência espiritual. Leva-nos a uma situação de semi-mortes no plano do espírito. Continua Tobias, a imobilidade e a vitória do crime é o que prevalece nestes seres. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. Como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Olha como nós nos situamos no plano dos espíritos quando nós temos estas atitudes mentais, estes comportamentos na nossa vida terrena. André Luiz diz, não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, todavia, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de um vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo, né? Este espaço faz com que haja dentro destes espíritos uma certa limpeza, ainda que ainda muito pequena, né? Dessas emanações destes fluidos venenosos que segregam por estes pensamentos criminosos que mantiveram em existência. Narcisa, a enfermeira, fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Daí o título que André Luiz coloca neste capítulo de O Trabalho, enfim. Então vejamos aqui um médico orgulhoso de outros tempos na vida terrena, ao adentrar ao conhecimento das atividades no plano espiritual, das explicações desses irmãos amorosos, vendo a companheira, a enfermeira Narcisa ali, se dedicando para poder deixar o ambiente limpo, André Luiz corre em seu auxílio e de médico passa a ser um auxiliar de enfermagem na limpeza deste vômito, destes fluidos venenosos segregados destes irmãos ali em sono profundo, né? A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos de agradecimento. O serviço, diz André Luiz, continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Vejo como é importante para o nosso processo de evolução, né? As atitudes humildes, o reconhecimento das nossas imperfeições, do orgulho que trazemos aqui ainda do ambiente terreno, e que no plano espiritual possamos nós experimentar esta mesma alegria de André Luiz, começando a, enfim, trabalhar em prol e benefício dos nossos irmãos. Era este o capítulo de hoje. Para o próximo capítulo ele vai dar continuidade. O próximo capítulo, o 28, se denomina Em Serviço, onde com certeza extrairemos novas e profundas lições para o nosso despertamento espiritual, para esta nossa consciência de espíritos imortais,
para o nosso próprio processo evolutivo. Lembrando sempre a todos vocês que gostaríamos que nos ajudassem nesse propósito de divulgação deste despertamento espiritual, com a divulgação da doutrina, com a divulgação do Evangelho de Jesus, né? Divulguem estes nossos vídeos aos seus amigos, aos seus familiares, a todos aqueles que se interessem por este despertamento espiritual, com a certeza de que a morte virá para todos nós, e todos nós, se pudermos já nos preparar aqui na Terra para que possamos ter um adentramento ao plano da vida real, com mais equilíbrio, com mais força e menos sofrimento. Fique com Deus, muito obrigado, um beijo a todos.